O que fazer para voltar ao primeiro amor? 2 de Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Vamos lá. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: este lugar que vivemos junto de ti é muito pequeno para nós. Vamos até o rio Jordão e cada um corte uma viga de madeira para construirmos um lugar de moradia para nós. Ele disse: podeis ir. Um deles disse: vem tu também com os teus servos. Ele respondeu: já vou. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortavam madeiras. Um deles, enquanto estava cortando a viga, deixou cair na água o ferro do machado. Fala para quem está do seu lado: nunca deixe cair na água o ferro do machado. Gritou e disse: ai, meu senhor, bem este que eu peguei emprestado. Disse então o homem de Deus: o que fala aí? Aonde? Aonde você perdeu o primeiro amor? Aonde caístes? Aonde caiu? O discípulo mostrou-lhe o lugar. Eliseu cortou um pau, lançou-o ali, e o ferro apareceu boiando. Pega, disse o homem, e estendeu a mão e o pegou. Esse texto, ele fala de um crescimento de uma comunidade. Os discípulos do profeta Eliseu, eles estavam crescendo. E o lugar onde eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus, para experimentar Deus, ficou pequeno demais para eles. Então um dos servos fala para o profeta Eliseu para que eles possam ir à beira do rio Jordão, cortar a viga de madeira para construir um lugar maior. A primeira coisa que eu quero dizer para você, que para que você possa voltar ao primeiro amor, você precisa desejar crescer. O texto fala de um crescimento. Esse lugar pode ser a comunidade, e esse lugar também pode ser o nosso coração. Eu quero criar no meu coração um espaço maior para que Deus derrame a sua glória em minha vida. Então, se você quer crescer na experiência do amor, transformar essa paixão em um amor profundo, você precisa tomar uma decisão. E às vezes nós não queremos decidir, porque decisão supõe serviço. Decisão supõe esforço, decisão supõe renúncia, decisão supõe entrega. E se você quer voltar ao primeiro amor, você precisa estar disposto a pagar um alto preço. Realmente você quer voltar ao primeiro amor? Porque voltar ao primeiro amor vai exigir de você renunciar todas as coisas e colocar Jesus em primeiro lugar. E muitas vezes as oportunidades que Deus nos dá de voltarmos ao primeiro amor vai exigir de nós essa decisão de sairmos da nossa zona de conforto. Então os discípulos, querendo ter uma experiência maior, querendo encontrar um lugar maior para que eles pudessem ficar ali reunidos, eles saem e vão até o rio Jordão. Mas o que acontece? Olha aí comigo no versículo 5 do texto. Um deles, enquanto estava cortando a viga, deixou cair na água o ferro do machado. Um deles, enquanto estava cortando a viga, enquanto estava no serviço,
enquanto estava na missão, deixou cair na água o ferro do machado. E antes de você criticar esse discípulo que não teve atenção e deixou cair na água o ferro do machado, eu quero recordar a você que esse discípulo ele tinha um grande desejo no seu coração. Um desejo de estar construindo um lugar maior para que os discípulos pudessem adorar o Senhor. A motivação dele era boa, mas faltou a ele atenção. Faltou a ele conferir se o ferro do machado estava preso ao cabo. E por falta de atenção, ele deixou cair na água o ferro do machado. E sem o ferro do machado, o discípulo ele não vai conseguir cortar as vigas de madeira. Sem o ferro do machado, o discípulo nada pode fazer. Vocês lembram de algum versículo das Sagradas Escrituras? Sim. Sem mim, nada podeis fazer. O que o ferro do machado é para o discípulo, a experiência do primeiro amor é para cada um de nós. É para a igreja cristã. Se nós perdemos a experiência do primeiro amor, ou se nós nos afastamos da experiência do primeiro amor, a nossa missão ela não é eficaz. Nós não vamos ver frutos. E pior ainda, nós não vamos encontrar sentido naquilo que nós estamos realizando para o Senhor. E nós perdemos o ferro do machado por causa de duas coisas. Fala para quem está do seu lado. Duas coisas. A primeira, eu vou falar de dois extremos. A primeira é a acomodação. Muitas vezes nós perdemos o ferro do machado, muitas vezes nós perdemos a experiência do primeiro amor por causa da acomodação. O que é a acomodação? É você deixar para que os outros façam. É você ir empurrando com a barriga. É você ir procrastinando as decisões que você precisa tomar hoje para voltar ao primeiro amor. Esse é um extremo. Muitas pessoas na comunidade estão se afastando da experiência do primeiro amor porque estão abrindo algumas concessões. Não estão querendo sair da zona de conforto para experimentar a glória de Deus que está por ser derramada em nossos corações. E quando nós ficamos nessa zona de conforto, na zona de acomodação, nós também perdemos a experiência do primeiro amor. Mas eu queria exortar você a um outro lado também, oposto, radical à acomodação, que nos faz perder a experiência do primeiro amor, que é o ativismo. O que é o ativismo? O ativismo é você fazer por fazer. Nós caímos também nessa tentação quando nós buscamos um crescimento espiritual. Por exemplo, você veio nessa Paulo Apóstolo para cumprir o calendário, ou você veio nessa Paulo Apóstolo porque você quer voltar ao primeiro amor? Você reza, você faz a sua oração pessoal porque a sua consciência pesa. Se você não fizer a sua oração pessoal, você é um medíocre. Ou você faz a sua oração pessoal porque a oração é uma necessidade vital de sua alma, como o ar que você respira. Você vai para a missão, seja num pequeno grupo, seja numa roça, seja em qualquer lugar, porque as pessoas da comunidade mandam você fazer, ou você vai porque você quer glorificar o Deus que você ama. Então, a todo momento, nós podemos cair nessa tentação do ativismo, do fazer por fazer. E aí eu volto na pergunta da primeira meditação: a quem eu sirvo? Por exemplo,
Quando uma pessoa me fala que saiu da comunidade por causa das pessoas, é porque ela nunca entrou na comunidade por causa de Jesus. Quando eu deixo de fazer algo por causa das pessoas, ou porque daquilo que as pessoas podem me oferecer, é porque eu nunca fiz por causa de Jesus. Vou dar um exemplo mais claro. Se eu viesse aqui sabendo que ia ter apenas 2 pessoas, e eu não preparasse as minhas pregações com toda a dedicação que eu preparei, sabendo que ia ter muito mais, eu vim aqui por causa dos reconhecimentos que vocês podem me dar, e não por causa de Jesus. Se você fala assim, eu não vou pregar na roça, porque na roça vai ter poucas pessoas, e lá ninguém vai me reconhecer o trabalho que eu faço, é porque você serve a si mesmo, e não você não serve a Jesus. Então, nós temos essa tendência, essa tentação de cairmos num outro extremo, que é o ativismo. E aí o texto quer nos falar, quer nos revelar, que sem o machado, nós não podemos terminar a obra a qual o Senhor nos chama. Se você não voltar à experiência do primeiro amor, você não conseguirá perseverar até o fim. Então nós precisamos fazer de tudo para voltarmos à experiência do primeiro amor. Aquilo que é existencial em nossa vida. Como dizia alguns santos, preferir Jesus a tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fala para quem está do seu lado, você precisa voltar à experiência do primeiro amor. Mas afinal, como voltar? Essa é a pergunta. Eu não quero ser um profeta do caos, vim aqui para falar só o caos, né? Terror. Mas como voltar ao primeiro amor? Esse texto me mostra 3 caminhos. Fala para quem está do seu lado. 3 caminhos. 3 caminhos para voltarmos à experiência do primeiro amor. Olha comigo aí no versículo 5, de novo. Um deles, enquanto estava cortando a viga, deixou cair na água o ferro do machado, cabeçudo. Um deles deixou cair na viga o ferro do machado, e gritou e disse: ai, meu senhor, bem este que eu peguei emprestado. Disse então o homem de Deus: aonde caiu? Aonde caiu o ferro do machado? Em qual água? Do Jordão. O primeiro caminho para a gente voltar à experiência do primeiro amor é voltarmos à experiência do Jordão. O que é a experiência do Jordão? Se você analisar um pouquinho atrás, você vai recordar da experiência de Naamã. Ainda aí, talvez até na mesma página, olha comigo em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 14 da sua Sagrada Escrituras. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. É um texto quase anterior a este, revelando a nós o significado do Jordão. Encontraram? Então, ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. Ele mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Ou seja, Naamã voltou à experiência do primeiro amor, porque ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. No Antigo Testamento, o Rio Jordão é uma prefiguração do batismo no Espírito Santo. Então o primeiro caminho para voltarmos à experiência do primeiro amor é voltarmos constantemente à experiência do batismo no Espírito Santo. Quantas vezes a gente tem que ser batizado no Espírito Santo?
Quantas vezes Naamã foi batizado do Espírito Santo aqui? 7. O 7 na Bíblia significa plenitude. No 7º dia Deus descansou e viu que tudo era bom. 7 altares tinha Balaão. 7 são os candelabros do Apocalipse. 7 são as igrejas a qual o anjo do Senhor fala. 7, 7, 7. Porque o 7 significa plenitude. Então quantas vezes que eu preciso ser batizado no Espírito Santo? Até o último suspiro da minha vida. Então a comunidade precisa ser o lugar onde o Pentecostes acontece todos os dias. Nós nos reunimos aqui, tem que acontecer Pentecostes. Nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. E se você percebe que alguém está se afastando da experiência do primeiro amor, a primeira coisa que você precisa levar essas pessoas a fazer é novamente tomar um banho no Rio Jordão. Nós precisamos voltar à experiência do batismo no Espírito Santo. Então nós precisamos fazer essa experiência constante, que nós chamamos de vida no Espírito. O que é a vida no Espírito? A vida no Espírito é uma atualização da experiência inicial que nós fazemos do batismo no Espírito Santo. Vai quebrar tudo aí. O segundo caminho está aí no versículo 5. Volta ainda um pouquinho. Um deles disse enquanto estava cortando a viga: deixou cair na água o ferro do machado, gritou e disse: ai meu senhor, bem este que eu peguei emprestado. Disse então o homem de Deus: aonde caiu? No Rio Jordão. Esse é o primeiro caminho. Qual é o segundo caminho? O discípulo mostrou-lhe o lugar. Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e o ferro apareceu boiando. Alguns padres da igreja veem nesse pau, nessa viga que Eliseu lança sobre o Rio Jordão, a figura da cruz. Então o segundo caminho para voltarmos à experiência do primeiro amor é fazermos novamente uma experiência de redenção. Sem desmarcar, pega comigo aí Gálatas, no capítulo 5. Não desmarca o texto não, que a gente vai voltar nele. Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Versículo 24, perdão. Gálatas 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Como é que eu vivo uma vida no Espírito? Como é que eu cresço na minha vida espiritual? Como é que eu alcanço a santidade? Como é que eu volto à experiência do primeiro amor? Olha aí o que diz o texto. Versículo 24. Os que pertencem a Jesus Cristo, o que é o sinal? Crucificaram a carne com suas paixões e desejos. E aí o texto fala: se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Então Paulo entende que a experiência do Espírito Santo tem que nos levar a uma experiência profunda de redenção, aonde vai ser aniquilado em nós as nossas paixões desordenadas, aquilo que não é vontade do Senhor, aquele homem velho, aquela mulher velha, que todos os dias grita dentro de nós, querendo sufocar em nós a experiência do Senhor. Nós precisamos deixar que Jesus penetre no mais profundo de nossa alma, que Ele desça à mansão dos mortos e venha resgatar e nos libertar daquilo que nos leva muitas vezes a pecar. Nós precisamos fazer novamente uma experiência de redenção, uma experiência de cura interior. Muitas vezes nós ficamos concentrados em nossos atos.
Mas agora, como você está buscando uma profundidade em sua vida espiritual, você precisa começar a concentrar na raiz dos seus atos. Aquilo que me induz, aquilo que me leva a pecar. E isso só pode experimentar aquele que faz a experiência da redenção. Nós precisamos deixar que o homem velho, a mulher velha, seja crucificado novamente com o Senhor na cruz. Porque só a partir dessa experiência profunda de redenção, você vai estar apto para viver uma vida no poder do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós assustamos com algumas coisas que nós fazemos quando nós deixamos de rezar. Muitas vezes nós voltamos a práticas que o Senhor já tinha nos libertado no começo da caminhada. Por quê? Porque nós vamos deixando de fazer essa experiência de redenção com o Senhor. E aí eu queria falar para você que desde o ventre materno da sua mãe, nós podemos trazer, carregar em nossa alma traumas, medos. Muitas vezes alguém tem medo de falar em público. Muitas vezes você não consegue dar um perdão a uma pessoa. Muitas vezes nós ficamos magoados com as pessoas da comunidade. Muitas vezes nós somos orgulhosos e não conseguimos reconhecer as nossas falhas, embora você diz que está cheio do Espírito Santo. Embora você diz que está vivendo no poder do Espírito Santo. O que tem faltado a nós? Tem faltado uma experiência profunda de redenção. Você hoje já pode falar como Paulo: eu já estou crucificado com o Senhor. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Você tem a mente de Cristo? Você tem os mesmos sentimentos de Jesus? Porque a palavra de Deus fala que nós temos que ter os mesmos sentimentos e pensamentos de Jesus. Você já foi crucificado na sua carne com os seus desejos e as suas paixões? Ou você sempre confessa os mesmos pecados? Por que muitas vezes nós confessamos os mesmos pecados? Embora nós sejamos constantemente batizados no Espírito Santo, porque nós não fazemos essa progressão, aquilo que os santos chamavam de uma segunda conversão. Essa é a primeira conversão, a conversão moral, a conversão da lei. Agora eu sei que eu preciso servir a Deus, que eu preciso ter uma vida de oração, que eu não posso mais usar drogas, que eu não posso mais falar palavrão, brigar, ouvir algumas músicas. Essa é a primeira conversão. A experiência de redenção, ela é uma conversão mais profunda. E aí nós precisamos crucificar aquilo que nos afasta de fazer completamente a vontade de Deus. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: cruz. Aí o demônio que está dentro de você fala: cruz credo. O demônio, ele nunca quer a cruz. Mas o Espírito Santo, ele vai nos levar à experiência da cruz. Primeiro caminho, Jordão, batismo no Espírito. Segundo caminho, lenho do madeiro, a cruz. E agora eu queria apresentar para vocês um terceiro caminho. Volta lá, em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 6. Disse então o homem de Deus: aonde caiu? Onde caiu? Jordão. O discípulo mostrou-lhe o lugar. Eliseu cortou um pau, lançou-o ali, e o ferro apareceu boiando. Versículo 7. O que ele fala aí? Pega. O terceiro caminho é apropriarmos da graça de salvação. Pegar, ou seja, tomar posse da graça de salvação para vivermos uma vida nova. Olha só que interessante. Eliseu faz tudo. Eliseu vai com eles. Eliseu escuta o discípulo que perdeu o ferro do machado.
Eliseu pergunta onde é o lugar. Eliseu vai até o lugar. Eliseu corta a viga de madeira que está ali à beira do Rio Jordão. Eliseu joga a madeira no Rio Jordão. A graça de Deus, ela acontece. O ferro aparece boiando, mas Eliseu não pega o ferro do machado que estava boiando no Rio Jordão. Você precisa começar a entender uma coisa. Aprenda isso que eu vou falar para você. A parte que você tem que fazer, Deus nunca vai fazer. Comece a analisar as Sagradas Escrituras e você vai perceber que nenhum milagre acontece na Bíblia sem que o homem coopere com ele. Hoje no caminho eu estava conversando com o Aislan e nós falávamos, é verdade, o milagre da multiplicações de peixes só aconteceu porque aquele menino deu tudo que estava na mão deles. Enquanto você não dar tudo, enquanto você não tomar posse e apropriar desta vida nova que Cristo Jesus trouxe para você, você nunca vai voltar à experiência do primeiro amor. O que eu estou falando? Se nós somos criaturas novas, eu preciso viver como uma criatura nova. Uma criatura nova, agora ela não vive mais na carne, ela vive por meio da fé. Apropriar da graça é viver a experiência de fé. E viver a experiência de fé é viver o sobrenatural de Deus. E viver o sobrenatural de Deus é agora não contar com as minhas forças, mas apenas confiar na providência de Deus. A fé é você primeiro colocar o pé e depois Deus colocar o chão. Se Moisés não coloca o pé no mar, o mar não se abre. Se você não toma posse da graça de Deus que está sendo derramada aqui nessa noite, a sua vida nunca vai mudar. Enquanto você ficar falando assim, eu não sou capaz, tadinho de mim, eu não vou conseguir, eu não consigo perdoar, ai, eu nunca vou conseguir pregar, eu nunca vou conseguir cantar, eu nunca vou conseguir rezar, eu nunca vou alcançar, as minhas orações nunca são atendidas. Enquanto você ficar profetizando na sua vida a desgraça, você vai só viver a desgraça. Se você quiser viver o sobrenatural de Deus, você tem que se apropriar desta graça de salvação. Aqui é uma nova lei, a lei do Espírito. E a lei do Espírito é aquela que nós não vivemos mais só na carne, mas nós vivemos no Espírito. Nós começamos a andar pela fé. E por isso Eliseu vai falar para aquele servo. Eliseu representa Deus. Eliseu significa Deus é minha salvação. Você perdeu o ferro do machado, o teu ministério afundou, a tua vida espiritual afundou, a tua família está um fracasso, você está caindo no pecado. Deus é a tua salvação, clama por Ele. Começa a rogar por Ele, porque Ele vai tirar aquilo que estava no fundo do mar e Ele vai colocar boiando diante dos teus olhos. Mas quando o Senhor faz a graça, o milagre acontecer, Ele vai falar para cada um de nós: pega! Toma posse, vença os teus medos. É necessário ousadia, agir pela fé, apropriarmos da graça de salvação. Então, nós podemos voltar a vivermos uma vida profunda no Espírito. Nós podemos voltar à experiência do primeiro amor, mas essa experiência vai exigir de nós a ida e a experiência a esses três caminhos. Primeiro, mergulhar no Rio Jordão. Segundo, fazer uma experiência de redenção. Terceiro, nos apropriarmos da graça de Deus pela fé. Às vezes eu vou pregar na escola, o Marco tem essa experiência. E algumas pessoas vão comigo e falam assim para mim: ô Rodrigo, você não tem medo de enfrentar essa multidão que está diante de você, essa criançada? E aí eu falo para a pessoa: você não precisa ter medo das dificuldades, você não precisa ter medo do diabo.
você precisa ter medo da ausência de Deus no teu coração. Se você não apropriar da graça de salvação, você não vai dar um passo na fé. Então, se você quer ver o sobrenatural de Deus, se você quer ver nessa noite o mar de Deus se abrir, Deus agir na sua vida e a graça de Deus transformar o seu coração, você precisa tomar essa atitude de se apropriar da graça de salvação. E como dizia Agostinho, e aqui eu encerro, eu tenho medo da graça que passa. Muitas vezes Deus derrama muitas graças em nossa vida, mas nós não apropriamos dessa graça por meio da nossa fé. Convido você a colocar a mão no teu coração. Mike, você pode ir. Feche um pouquinho os seus olhos. Olha para a tua realidade agora. Coloque a mão no teu coração. Você quer dar um passo na sua fé? Porque Deus me trouxe aqui para mudar a tua história. Quando eu estava rezando esses dias, Deus falava ao meu coração: Rodrigo, prega o avivamento aonde você for. E o avivamento é isso. É mudar completamente a nossa vida. É fazer aqueles que estavam mortos numa espiritualidade sem sentido abriram os olhos para a realidade do sobrenatural de Deus. Muitas vezes os nossos medos, muitas vezes a nossa falsa humildade, o nosso orgulho nos impede de recebermos as promessas que Deus tem para nós. Por isso, nessa noite eu quero fazer um desafio para você. Saia da zona de conforto. Toma uma decisão hoje. Se apropria da graça da salvação. Você pode falar para Jesus: eu não quero sair daqui o mesmo, a mesma Jesus. Ah, meu Jesus, eu não quero sair daqui o mesmo. Eu não quero que a sua graça que foi derramada seja em vão. Oh, Senhor Jesus. Oh, Jesus, nós queremos agora que o Senhor nos pegue de jeito, Jesus. Oh, Jesus maravilhoso, nós queremos experimentar um novo. Nós queremos apropriarmos desse novo que o Senhor tem para nós. Deixa as tuas muletas agora. Deixa as tuas desculpas agora.